Capítulo 4. Taylor estava certa. Quando Velk me acorda, ainda não havia amanhecido. Meu olho está remelento de sono, o que me deixa cega, então demoro um segundo para discernir. O que está acontecendo? Pergunto. Ela me sacode novamente. Lá embaixo, o mais rápido possível. Estamos de saída. A porta se fecha atrás dela. Riz ainda está dormindo no beliche de cima, mas Beate fica de lado e se apoia nos cotovelos. Você vai? Indaga ela, com a voz grave e rouca. Sim, ok, tome cuidado. É uma ordem, e sorriu um pouco caso ela consiga ver. Vou tentar. Velk está esperando com Carson e Julia quando chego ao armário do lado de fora da cozinha. Carson perdeu 3 unhas das mãos depois de uma erupção que a fez arranhar a porta da enfermaria, e a pele morena de Julia está coberta de hematomas que crescem todos os dias. Ninguém sabe como surgem, só que a cor deles jamais empalidece. Julia e Carson não são as primeiras meninas da equipe do barco. Taylor, cuja vaga ocupei, era a última do grupo original. Ela foi escolhida com Emily e Christine, gêmeas de alguma escola próxima de Washington que estavam em Haxter fazendo intercâmbio. As duas iam ficar apenas um semestre. Elas escolheram o errado. Cerca de 3 meses após o início da Tox, elas voltaram da floresta com seus nomes arrancados da cabeça. A Tox apagou quem eram, apagou tudo exceto como segurar uma faca. Isso fez uma apunhalar a outra no salão principal durante o jantar, fez com que elas se observassem sangrar até a morte. Carson sorri para mim quando me aproximo. Ela está vestindo um segundo casaco, pesado e forrado com flanela, e seu cabelo foi preso e escondido sob o capuz. Julia se encontra perto dela, virada para o armário, pegando coisas para si mesma e, imagino, para mim. Toma, ela enfia um monte de roupas em meus braços e se senta, tirando as botas para colocar mais meias, põe isso. O casaco é algo entre preto e azul marinho, com grandes fivelas de metal na frente, como em uma espécie de baú antigo. Veste relativamente bem e, com a gola levantada, não vou sentir o vento no pescoço. Há também um gorro vermelho, daqueles com abas sobre as orelhas, mas não acho que vai caber. Então olho para cima, na direção de Velk, ela está usando um cachecol vermelho. Assim como Carson. Julia, agora de pé e franzindo a testa com impaciência, veste um colete vermelho de material fofo por cima do casaco. A cor é fácil de ver, explica Velk. Ela está mexendo em um walkie-talkie preso em seu cinto, um que a conectará ao rádio da diretora, para que possamos nos achar caso seja necessário. Julia bufa. E todo o resto pode nos achar também. Vamos, Et, coloque isso. Temos que ir. Não deveria, mas fico surpresa quando Velk coloca uma faca Bowie em minha mão e me mostra como transpassar no cós da minha calça jeans, exatamente como Julia e Carson fazem com as delas. A faca é tudo que ganho nesse momento, mas, assim como Velk, Julia tem uma arma. Não um rifle como o que usamos na cobertura, mas uma pistolinha simpática que ela parece conhecer bem. Pronta? Pergunta Velk, acenado para mim, atrás de Julia. Fique perto. Saímos pela porta da frente e seguimos a trilha. Eu me viro só para ver a casa, para me lembrar dela, e é como se eu tivesse 13 anos de novo, saindo da van e andando pelo caminho com Beate a meio passo atrás de mim. As portas imensas, a varanda, e tudo dando a sensação de que está prestes a se transformar. No portão, paramos e esperamos enquanto Velk o abre. É de ferro forjado, com as barras próximas o bastante para que seja impossível atravessá-las, mesmo que se contraia a barriga, e existe desde que a escola foi construída, há centenas de anos. Feito para separar os jardins bem cuidados da mata selvagem, para impedir os animais de chegarem até a lixeira. E também, imagino, para manter as meninas do lado de dentro, no espaço da escola. Como se houvesse algum outro lugar nessa ilha para onde ir. Desde a Tox, porém, as mudas de árvores cresceram, avançando além da cerca, como se estivessem vindo atrás de nós. Alguns pinheiros, cujas agulhas secas cobrem o chão congelado, e outras inigualavelmente imensas e retorcidas. Elas crescem grudadas com o ferro, e seus galhos alcançam e avançam sobre a cerca e descem carregados de frutos da cor de sangue. Ninguém se atreve a comer. Quando eles se abrem, é possível ver o interior preto e nojento. Há apenas um lugar onde as árvores se distanciam da cerca, no lado norte da ilha, exatamente no penhasco de 6 metros da costa.
Nos demais lugares, nós podamos o que conseguimos e reforçamos a cerca com tudo que tínhamos disponível, tudo que não nos faria falta. A floresta é muito perigosa, eu poderia jurar que ela nos quer para si, e quando os animais surgem, eles vêm com tudo. Os coiotes são maiores que lobos. As raposas que caçam em alcateias parecem impiedosas. Às vezes rápidas demais até para as meninas da equipe das armas, por isso cobrimos a cerca com cacos de vidro e tampas das latas de sopa. Tapamos os buracos da cerca com os murais tirados das salas de aula. Não deixamos nenhuma menina de vigia na cerca. É perto demais da floresta, muito tentador para qualquer animal, e também não é necessário. Em vez disso, o portão é aberto com facilidade e trancado ao sair. A única maneira de entrar novamente é com a chave de ferro, sempre pendurada no cinto de velcro. Abrimos o portão e atravessamos o espaço estreito. Quando o velcro o fecha novamente, dá para ouvir o barulho da tranca, parece tão fraca, como se eu pudesse quebrá-la só com o pensamento. Será que isso é tudo o que nos protege? Prontas, diz Velk. Ela não espera para se certificar. Então começamos a caminhar. A estrada é de terra, com raízes e ervas daninhas entrando nos buracos que o pai de Rhys, o Sr. Harker, havia preenchido com pedras. Passei 1 ano e meio observando do telhado, mas esqueci como era a sensação daquele trecho sob meus pés, congelado, quebrando feito açúcar. Minha respiração condensando, um estalo no ar, e era outono uma semana atrás, mas hoje já é inverno. Acima, os pinheiros se encontram em direção ao céu, mais altos do que deveriam ser, com os troncos mais largos, os galhos dividindo-se em 1000 ramificações e a copa filtrando o pouco sol que penetra, tornando a luz turva e pegajosa. Tudo parece esquecido, como se fôssemos as primeiras pessoas aqui em um século. Sem marcas de pneus na estrada, nenhum sinal de que o local um dia foi algo além do que é agora. Não deveríamos estar aqui, esse lugar não é mais nosso. Acho que nunca me dei conta de como somos barulhentas na casa, mas percebo isso após alguns minutos na estrada. Está tão silencioso que dá para ouvir a floresta, é possível ouvir o mato crescendo e se movendo e ouvir várias coisas crescendo e se movendo no interior da mata. Veados que eram pequenos antes da tox agora estão tão grandes que poderiam nos alimentar por semanas se a carne não estivesse podre e morrendo. Coiotes, e já ouvi lobos, embora jamais os tenha visto. Outras coisas também que nunca se mostram. A tox não aconteceu apenas conosco. Atingiu tudo. Camadas grossas de musgo no chão, videiras espiralando para cima. Aqui e ali, canteiros de flores crescendo com vigor, mesmo no frio. É a flor da íris, as pétalas índigo cobertas de geada, um botão ao centro rodeado de pétalas drapeadas. Elas crescem por toda a ilha durante o ano inteiro, e costumávamos manter um vaso delas em praticamente todo o cômodo da casa. A íris de Hackster, especiais devido à maneira como suas pétalas escurecem quando são colhidas. Como os Hackster azuis. E agora, como nós. Antes da quarentena, não era assim. Os animais pareciam quase domesticados, mesmo que tivéssemos palestras sobre como armazenar comida corretamente a fim de proteger os alimentos dos predadores. E a sensação na floresta era diferente, parecia que ela era nossa. Pinheiros cresciam enfileirados, mas o solo era fino e os troncos pareciam agulhas, de modo que, se você ficasse de pé no lugar certo, basicamente dava para ver de uma extremidade da ilha à outra. Era impossível esquecer o mar, o ar sempre estava cheio de maresia. Contudo tão denso agora, há apenas um leve aroma de vez em quando. A floresta foi dominada primeiro. É o que eu acho, pelo menos. Mesmo antes da selvageria chegar dentro de nós, ela estava se infiltrando na terra. As árvores vinham se tornando mais altas, com as mudas brotando mais rápido do que deveriam. Mas tudo bem, não era nada que chamasse a atenção, até eu olhar pela janela e já não ver mais a Hackster que eu conhecia. Naquela manhã, 2 meninas arrancaram o cabelo uma da outra durante o café da manhã com uma ferocidade animalesca e, à tarde, a tox tinha nos tomado. Essa parte da estrada é uma reta, há pegadas ao longo dela, marcas de 1 ano e meio de missões das meninas da equipe do barco. Não há nada em nenhum dos lados. Nenhum sinal das trilhazinhas que costumávamos correr por entre as árvores. Nenhum sinal de vida humana. Tudo que encontro são talhos longos e violentos nos troncos das árvores. Garras, talvez, ou dentes. Eu esperava algo diferente. Observo as árvores dominarem a cerca, a escuridão pesada e penetrante entre elas. Sei o que a tox faz.
Mas acreditava que algo da minha antiga vida ainda estaria aqui. Achava que algo de nós teria sobrevivido. Vamos, diz Velk, e percebo que diminui o passo. O grupo está alguns metros adiante, temos de continuar. Eu me pergunto o que teria sobrado da casa de Rhys. Estaria escondida em algum lugar à direita, enfiada entre os juncos. Jamais decorei o caminho, sempre deixei que Rhys guiasse. Ela resistiu muito até nos convidar e, mesmo depois disso, nunca pareceu que deveríamos estar ali. Rhys e o pai rindo e conversando enquanto Beate mexia em sua comida, e eu sem saber o que fazer, apenas sorrindo o tempo todo. Em algum lugar atrás de nós, escutamos um barulho seguido de uma espécie de balido, alto e rápido. Não consigo impedir o palavrão que sai de minha boca. Velk se joga na árvore mais próxima, me puxando junto para deitar entre as raízes. Do outro lado da estrada, Carson e Julia se escondem no mato, agachadas, com as cabeças próximas e curvadas. O que? SHHH, sussurra Velk, não se mexa. Na cobertura era diferente, apenas galhos e a mira do meu rifle. Mas posso sentir a tremedeira no chão. Passos pesados e agitados. Engulo em seco, o medo fazendo meu corpo estremecer. Mordo o lábio para ficar quieta. Ao lado de Velk, nas raízes dos pinheiros que se espalham ao redor, tenho um vislumbre de algo. Uma massa volumosa escura, à primeira vista. Então vejo algo emergir diante de nós. O pelo agitando-se como grama longa. Grande demais para um coiote, escuro demais para um lince. Um urso negro. Sei o que devo fazer caso nos veja. Com o urso pardo é diferente, mas com o urso negro é preciso fazer barulho e o encarar. Não correr, lutar, foi o sermão que recebemos após o Senhor Harker ver um urso negro mexendo em seu lixo. Eles são mais ágeis do que parecem, explicou ele, e podem ver um lampejo de cor no mato. Eu tiro meu gorro vermelho e o escondo sob meu casaco, o suor congelando em meu couro cabeludo. Conto as batidas do meu coração, acelerado. Tento não respirar alto demais. A meu lado, Velk sorri, ligeiramente, como se não pudesse evitar. Ficamos ali não sei por quanto tempo. Esperamos até os passos sumirem, as árvores acalmarem e o barulho desaparecer. Então Velk se levanta, me puxando com ela. Foi embora, afirma ela, pode pôr seu gorro de novo. Velk chama Carson e Julia. Ambas vêm correndo pelos galhos com uma expressão animada, como se vissem esse tipo de coisa o tempo todo. Está se divertindo? Pergunta Julia, e acho que ela está falando sério. A dimensão de Haxter é de cerca de 8 km, mais ou menos, num formato de projétil, cuja ponta fica para o oeste. Mas como estamos caminhando devagar, demoramos para chegar ao outro lado. Dá para notar conforme nos aproximamos, todas as árvores se afastam do litoral, como se o temessem. Em algum lugar mais adiante, protegido pelo último trecho de floresta, está o centro de visitantes. Foi construído antes da escola e costumava ser a sede de uma empresa local de pesca até as lagostas desaparecerem e o local ser convertido. Antes da Tox, estava sempre vazio e fechado, exceto durante o verão. E, mesmo então, o movimento consistia apenas no Sr. Harker, sentado atrás do balcão ouvindo o jogo do Red Sox enquanto turistas passavam de balsa por lá, indo para outras cidades, outras ilhas. Por fim, a floresta começa a ficar menos espessa, e posso ver adiante o trecho aberto do pântano salgado. À distância, talvez a uns 800 metros, o mar está cinza e agitado, o horizonte vazio como sempre. Solto sem conseguir me conter. Velk franze a testa para mim. O quê? Achei que eles estariam nos esperando. Ninguém responde. Engulo minha decepção e me junto a elas numa fila. Fico entre Carson e Julia, e Velk nos conduz para fora da cobertura das árvores. Logo sinto o vento cortante, tão forte que quase me derruba. Enfio meu gorro no bolso do casaco e me aproximo mais de Julia, esperando que ela me proteja do pior. A estrada aqui é limpa e cercada, de ambos os lados, por juncos e poças lamacentas. À direita, posso ver o que restou do calçadão que ia do cais ao centro de visitantes, serpenteando pelo pântano e pela floresta, repleto de placas com informações que, pelo visto, desapareceram. Quero perguntar o que houve com elas. Mas a resposta seria a mesma, a Tox. Seguimos pelo trajeto, uma caminhada lenta até chegarmos ao início do cais, onde há uma fita vermelha antiga e rasgada solta ao vento.
No começo, todos disseram que estavam planejando uma parede, de verdade, com metal e plástico para que vissemos através dela, mas isso foi o máximo que fizeram. Uma fita e uma placa com os dizeres: espere até a área ser liberada. Paramos, enquanto Velk derruba sua bolsa no chão para procurar algo. Ela puxa um par de binóculos e observa o horizonte. O que devemos fazer agora? Pergunto, batendo um pé no outro para afastar o frio. Normalmente, começa Carson, temos que esperar um tempinho. Mas, então, um pássaro gorjeia. Eu me viro, verificando as árvores, com minha percepção de profundidade diminuindo enquanto meu olho luta para se adaptar. Que diabos foi isso? Os pássaros pararam de cantar assim que adoecemos, ficaram quietos como se jamais tivessem existido. Com o passar dos dias, os vimos seguindo para longe, garças, gaivotas e estorninhos voando eternamente para o sul. Fazia tanto tempo que eu não os ouvia que havia me esquecido do som deles. Ah, que bom, diz Velk, estão quase aqui. Quando estou me perguntando por que o pássaro não parece estranho para mais ninguém, um barulho, um tipo de buzina de nevoeiro, soa da direção do mar. Dou um pulo, meu coração fica mais acelerado, e a respiração parece entrecortada em meus pulmões. Cadê? Questiono. O dia está claro, há sol em algum lugar atrás do céu cinzento. Dá para ver o litoral daqui, uma mancha do outro lado das ondas. E, entre os dois, nenhum barco, nenhum navio. Apenas espere. Mas não vejo nada. Outra buzina, e as outras parecem prontas, como se fosse para ser assim, e então, saindo do cinza, como se estivesse cortando uma neblina intensa, a proa de um navio. É um barco rebocador com a frente gasta e um casco desbotado. Grande demais para se aproximar do nosso lado da ilha, mas o cais é sob medida, avançando sobre águas profundas. O rebocador se aproxima e reconheço a marca de identificação, o número branco e as listras amarelas e azuis. Já vi alguns assim em Norfolk. Significa que é da Marinha, do Campo Nash. A corrente provocada pelo barco chega à margem bem no momento em que ele faz a curva. Semicerrando os olhos, consigo ver duas pessoas, maiores do que deveriam ser com trajes de cor forte, andando no convés. O rebocador manobra, o motor cada vez mais alto, chegando ao ponto de Carson ter que tapar o ouvido. Há um grande guindaste laranja próximo à popa, posso discerni-lo agora, que se levanta e avança, enquanto o observamos erguer uma base do convés, para cima e então sobre a água, até chegar à ponta do cais. O guindaste descarrega, e a base cai com tudo. As tábuas do cais estremecem sob nossos pés. Dou um passo adiante, mas Julia estende os braços diante do meu peito. Eles têm que nos liberar, explica ela. O gancho solta e o guindaste começa a retrair. Duas pessoas estão simplesmente em pé ali no convés, olhando para nós. Enquanto espero que uma delas acene ou algo assim, a buzina dispara, e está tão perto e é tão intensa que apenas ficamos paradas, boquiabertas, deixando tudo nos dominar. Por fim, o som para, e inspiro ofegante o ar fresco. Agora podemos ir, informa Julia. A água bate contra os apoios conforme a correnteza deixada pelo barco aumenta, e o rebocador volta a se mover rapidamente. Duas gaivotas pousam de forma barulhenta na grade do cais. Elas nos observam e aos suprimentos deixados ali. Estão prontas para caçar, pegar o que conseguirem. Devem ter seguido o barco desde o continente. Ao nos aproximarmos, percebo que é uma remessa grande. E quero dizer realmente grande, maior do que elas normalmente carregam para a escola. A base está cheia de caixas de madeira, todas fechadas com pregos, e, sobre elas, há 5 ou 6 sacolas, as que a equipe do barco sempre leva para a gente. O que é tudo isso? Pergunto. Conheço muito bem o buraco nas costelas de Biate. Ela precisa dessa comida. Todas nós precisamos. É algo para ficar entre nós, responde Velk, é isso que é. Está tudo bem, agora é Carson, e me esforço para desviar meu olho da pilha de caixas, é muita coisa para absorver, eu sei. É tudo comida? Isso poderia nos alimentar por uma semana. Mais tempo, provavelmente, comenta Julia, secamente. As três me observam, esperando algo, mas não sei o que. É sempre assim, talvez seja a primeira vez, talvez elas estejam tão surpresas quanto eu, mas Velk assente calmamente. Não estou entendendo. Para onde vai tudo isso? Por que não levam para a casa? Velk dá um passo em minha direção, seu corpo entre mim e a comida.
Julia e Carson se posicionam ao lado dela, com o rosto sério, exceto pelo franzido de ansiedade brotando na testa de Carson. Ouça com muita atenção, diz Velk, escolhi você por um motivo. Esse trabalho é sobre proteger aquelas meninas que estão na casa. Mesmo quando for difícil, mesmo quando não aparentar ser o que você espera. Balanço a cabeça e dou um passo para trás. Isso não está certo. Não consigo entender o que está acontecendo. Do que você está falando? Do que você está falando? Uma parte da comida está ruim, explica Velk, eles mandam muita coisa, mas talvez apenas metade não esteja estragada. Há todo tipo de porcaria aí dentro. Produto fora da validade. Pesticidas. Pesticidas, repito, incrédula, mas Julia e Carson estão concordando, com uma expressão sombria igual à de Velk, estamos passando fome por causa de pesticidas. O sistema imunológico de vocês já está comprometido o suficiente. Não tenho certeza de que podem se dar ao luxo de correr riscos com o que comem. Então, em vez disso, mal comemos. Sim, afirma Velk, com a voz impassível e o olhar pensativo e frio, já disse, escolhi você porque achei que aguentaria. Admito que às vezes estou errada com relação às pessoas. E, se for o caso, podemos dar um jeito nisso, sem problemas. Ela se move um pouco, e a observo apoiar uma de suas mãos na coronha do revólver enfiado no cós de seu jeans. Consigo ver a cena. Um tiro bem entre meus olhos, e Velk assistindo enquanto meu corpo é levado pelo mar. Seria bem fácil explicar o sumiço de alguém da equipe do barco na escola. Mas odeio estar errada, continua ela, e não acho que eu esteja. Acredito que você consegue dar conta disso, Estou certa. A princípio, não consigo responder. Todas já brigamos umas com as outras por migalhas ridículas de comida e, o tempo inteiro, havia muito mais. O que faz Velk achar que tem o direito de esconder isso de nós? Mas é minha vida em jogo se eu resolver discutir. Velk não terá nenhum problema em me matar. Ela não vai perder um segundo de sono. Após 1 ano e meio da Tox, todas nós aprendemos a fazer o que precisamos. E, sinceramente, não posso fingir que o fato de terem me escolhido não significa alguma coisa. E não ris. Então, o que quer que esteja errado aqui, e alguma coisa está, tenho certeza, não é nada que eu possa resolver nesse momento. Endireito meu corpo e encaro Velk. Não sei mentir como Biate, mas posso tentar. Sim, respondo, você está certa. Velk aperta meu ombro, com um sorriso largo e genuíno. Sabia que tínhamos feito uma boa escolha. Muito bem, diz Julia, e Carson se aproxima para me dar um beijo na bochecha com seus lábios rachados. Recuo, surpresa, Carson está gelada, e seus lábios parecem ainda mais frios do que o ar à nossa volta. Bom ter você na equipe, comenta ela. As duas sorriem aliviadas, como se estivessem preparadas para retornar sem mim. E é claro que estavam. Velk joga o braço em volta de mim. Obviamente, não contamos para as meninas, reforça ela, me levando até as caixas, mas, só para você saber, também tentamos não preocupar a diretora com isso. Não preocupar a diretora, não consigo deixar de soar surpresa. Por mais estranho que isso tudo seja, é ainda mais estranho que Velk e a diretora possam esconder coisas uma da outra. Ela já tem muito do que cuidar. Não há necessidade de importuná-la com detalhes sobre a entrega de comida. Velk sorri, é mais fácil nós mesmas lidarmos com isso. Você sabe como ela gosta de controlar cada detalhe. Claro, digo, parece ser a resposta certa, e ela deixou bem claro o que está disposta a sacrificar para guardar esse segredo. Ótimo, Velk me solta, vamos começar. É muito para entender, então que tal você só observar dessa vez? Vai pegar o jeito conforme formos fazendo. Carson começa a passar as sacolas para Julia, que solta as amarras e derruba o conteúdo no chão. Vegetais, frutas e até mesmo um pacote de bacon. Tudo embalado como se tivesse vindo direto do mercado. Mas, quando olho mais de perto, algumas caixas foram abertas, algumas embalagens rasgadas e seladas novamente usando a fita adesiva com o símbolo do campo Nash, um compasso e um globo e uma faixa com um texto pequeno demais para ser lido. Meu estômago ronca quando Velk pega um pacote de cenouras e o aproxima de seu nariz. Não serve, diz ela, e o joga no mar. Preciso me segurar para não mergulhar e ir atrás do pacote. O bacon vai em seguida, e então um saco de uvas, e depois alguns pimentões, até 2 sacolas ficarem vazias e as ondas ao redor do cais cheias de comida.
Vamos lá, diz Velk. Ela está na terceira sacola. Dentro, há embalagens com água, as etiquetas nas garrafas novas e brilhando com a mesma marca de sempre. Isso é tudo que bebemos hoje em dia. A escola costumava ter um poço, mas depois da tox, a Marinha mandou que parássemos de usá-lo, disse que poderia estar contaminado. Carson começa a contar as embalagens de água. Ao lado dela, Julia está separando os fósforos e os sabonetes em pilhas. Posso ver as embalagens de shampoo pulando da bolsa, lustrosas e claras e totalmente desnecessárias. Elas levam um tempo, mas enfim terminam de esvaziar as sacolas e de guardar o que querem, comidas ainda nas embalagens normais, biscoitos e carne seca e até mesmo um saco de bagéus duros como pedra, e é então que Julia pega sua faca para abrir a primeira caixa. Pedaços de papel saem voando, espalhando-se pela superfície da água como cinzas. Há 4 caixas no total. Uma está cheia de suprimentos médicos, sacos para materiais de risco biológico, aquelas máscaras que médicos usam sobre a boca, e nós jogamos fora mais ou menos metade dessas coisas e pegamos o resto. A segunda está cheia até a borda com munição, e a terceira tem 2 pistolas, cuidadosamente embaladas com espuma. Velk pega as armas e as guarda em sua bolsa, distribuindo algumas das caixas de balas entre nós. E, então, abrimos a última caixa. Está cheia de papel e palha, em grande parte, mas, lá no meio, há uma barra de chocolate, chocolate de verdade, e amargo, o tipo bom. Nós nos aglomeramos ao redor de Velk à medida que ela a retira da caixa. Isso é, eu digo, mas não consigo terminar porque Velk começa a rasgar o papel, e dá para sentir o cheiro do chocolate, e eu tinha esquecido como era, a forma como o açúcar se espalha no ar como ervas crescendo, e, antes que eu me dê conta, minha mão está esticada. Carson ri. Calma, vai receber uma parte. Já receberam isso antes? Pergunto, e Julia assente com a cabeça. Sei que deveria estar com raiva. Mas inveja é tudo que consigo sentir. Velk quebra os 2 primeiros quadrados, um som pesado, verdadeiro, que está de fato ali, e é a melhor coisa que já ouvi na vida. Eles sempre enviam uma barra. Bem, nem sempre, comenta Velk. Os 2 pedaços retirados em seguida vão para as mãos de Julia, mas com bastante frequência. Então chega a minha vez, e já está derretendo em minha pele, e enfio o pedaço na boca tão rápido que acho que vou engasgar, mas quem se importa, sinceramente, quem realmente se importa, porque é tão bom. Quando terminamos, e é depois de um tempo, porque fico lambendo os dedos, tentando saborear cada último pedacinho de chocolate, pegamos as sacolas e as carregamos de volta para a estrada. A base que veio do rebocador está vazia. Velk empurrou as caixas para dentro da água também, e, quando perguntei o motivo, ela disse que era porque, se deixássemos qualquer coisa ali, eles enviariam menos da próxima vez. Nós deixamos tudo vazio, embora estejamos levando apenas 1/3 de tudo, talvez. Sei que é a mesma estrada que pegamos para vir, mas, quanto mais nos afastamos do cais, mais diferente parece. Pode ser que seja a luz, que está mais amarelada a essa hora do que de manhã, mas pode não ser, pode ser outra coisa. As gaivotas se foram, e estão rondando acima, com gritos agitados e agudos. Estou puxando as abas de meu gorro com mais firmeza sobre minhas orelhas quando Velk para, tão repentinamente que Carson tropeça nela. Desculpa, diz ela, mas Velk não a escuta. O que foi? Velk se vira para nos encarar, algo repuxando os cantos de sua boca. Alguma coisa está vindo, as gaivotas se foram, deixando um silêncio frágil no ar, separem-se, ordena ela, pares. Fiquem fora da estrada e me encontrem no portão. Você fica comigo. Julia e Carson trocam um olhar e desaparecem no mato, até eu não ver mais o vermelho de suas roupas. Velk nos guia para o interior da floresta com o passo apressado, cascas de árvore agarrando em nossas roupas à medida que serpenteamos entre os pinheiros. Atrás de nós, a escuridão aumenta, e cada som é um animal rondando nas árvores. Avançamos mais e mais para dentro, a sacola em minhas mãos começando a escorregar pelas palmas úmidas. Velk, falo, mas ela não responde, apenas põe a mão para trás para agarrar meu casaco e me puxar para a frente. À nossa esquerda, um estalar no mato. Velk para de repente, imóvel, com o braço diante do meu corpo. Os pinheiros nos cercam, espalhados em fileiras partidas, cortando o horizonte em lascas. Não consigo ver nada se mexendo.
Talvez tenhamos escutado mal, penso, talvez estejamos livres para retornar para casa. Mas volto a ouvir o som, e pego um piscar de algo. Movimento. Olhos amarelos vidrados antes de desaparecerem. Não consigo ver nada se mexendo. Talvez tenhamos escutado mal, penso, talvez estejamos livres para retornar para casa. Mas volto a ouvir o som, e pego um piscar de algo. Movimento. Olhos amarelos vidrados antes de desaparecerem. O que foi isso? Sussurro. Meu coração palpita no peito, e posso sentir meus pulmões comprimirem com o pânico. Não tenho certeza, ela mexe no cós da calça para pegar a pistola e segurando a arma na lateral do corpo, com o dedo no gatilho. Não vi. Algo a interrompe, um ronco baixo atrás de nós. Um rosnado, e um galho sendo quebrado. Eu me viro. É um lince, pelo cinza, corpo longo e agachado. As orelhas pontiagudas estão para baixo, e os dentes cintilam conforme ele grunhe. Talvez a uns 10 metros de nós e aproximando-se com passos lentos, espreitando, com a geada estalando sob suas patas. Antes da tox, eles eram pequenos e medrosos. Era possível assustá-los com um tiro. Esse está bem longe disso. Posso ver os músculos sob o pelo, seus ombros imensos quase na altura de minha cintura. Fique atrás de mim, sussurra Velk, devagar. Mal consigo respirar, meu olho fixo no lince, mas vou para trás de Velk, sentindo o chão com as botas antes de cada passo. O felino solta outro rosnado e leva o peito ao chão. Está mais próximo agora, e vejo manchas escuras em suas costas, sangue seco incrustado de onde pedaços de pele caíram. Há bolhas na parte interna de suas patas dianteiras, Billy manchando o pelo branco de seu pescoço. Um passo para a frente, então outro, a cauda balançando para os lados. Velk me empurra para trás, e meu pé prende em uma raiz. Eu tropeço, xingando. O animal sibila e salta, liberando um som estridente. Velk dá um tiro para o alto, o estrondo explodindo em minha cabeça, e o lince volta para trás com outro grunhido, circundando-nos com a cauda batendo. No meu sinal, diz Velk, corra para casa. Alcanço você se eu conseguir. Virando, a arma tremendo na mão de Velk, e já não sei mais por onde viemos, para que lado eu deveria ir. Mas não importa, meu batimento acelerado me diz, corra, corra, corra. Preparada? Pergunta Velk. O lince ainda rosna, estalando a mandíbula enquanto ela sustenta a arma, mirando exatamente entre os olhos do animal. Não, penso, mas é tarde demais. Um aperto no gatilho, e um grito do bicho quando a bala o atinge na lateral. Velk me empurra para correr. Vá, grita ela, agora. Sua voz é abafada pelo zumbido em meus ouvidos, mas meu corpo escuta. Apoio a sacola no ombro e saio correndo, com os pés batendo na terra enquanto respiro com dificuldade o ar frio, me jogando para a frente, me esforçando ao máximo. Mais um tiro atrás de mim. Não me viro. Serpenteio pelos pinheiros, que passam como borrões em meu movimento. O medo cai como um véu, e tudo parece outra coisa, uma ameaça, uma ferida. Uma trilha se abre à minha frente. Sigo por ela, com os pelos dos braços eriçados. Estou exposta demais aqui, vulnerável demais, mas lembro que essa é uma das trilhas do Sr. Harker, no lado sul da ilha. Pelo menos estou indo na direção certa. Meus pulmões queimam, um começo de cãibra toma minha perna, e a sacola bate dolorosamente contra meu quadril. Adiante, vejo pés de abeto, com os galhos baixos e próximos ao chão. Se eu entrar ali no meio, estarei escondida de qualquer coisa que esteja me seguindo, e posso esperar por Velk. Abro caminho pelo emaranhado de galhos com os ombros e me vejo num abrigo pequeno e protegido, um cheiro de planta e temperos no ar, o mundo inteiro retalhado pelas linhas finas daquela folhagem de agulha. Do lado de fora, a floresta parece calma, nada se move. Nenhum lampejo de vermelho da roupa de Velk. Procuro meu gorro na mochila e o equilibro em um dos galhos, de modo que Velk o veja caso passe ali. Se ela não aparecer em alguns minutos, falo para mim mesma, vou continuar seguindo. Mas só de pensar em sair pelo mato novamente, meu estômago já fica embrulhado. Eu nunca ficava aqui fora sozinha antes da tox. Sempre tinha uma turma de meninas comigo em um passeio pela natureza para a aula de biologia, ou eu estava com Riz e Beate, indo jantar na casa de Riz. E naquela época não era como é agora. As árvores não cresciam tão próximas. Havia mais ar para respirar.
Eu me agacho próxima à base de um dos abetos e junto algumas das agulhas secas em uma pilha, para poder me sentar mais afastada da terra congelada. Mas há algo escondido ali, debaixo das árvores, alguma coisa dura e oca. Afasto as folhas secas, ignorando os besouros que se espalham como uma cascata de miçangas pretas e brilhantes. Um cheiro azedo e podre incomoda meu nariz quanto mais removo folhas mortas, até que fica claro o que está escondido embaixo, um cooler de plástico, de um tom forte de azul e com alça e tudo, como se alguém o tivesse deixado ali depois de um piquenique. Olho sobre meu ombro antes de abrir o cooler com minhas unhas sujas e dar uma bisbilhotada lá dentro. Provavelmente é apenas uma caixa antiga de equipamento do Sr. Harker, mas vale a pena conferir. Estou esperando encontrar iscas mofadas, um bando de anzóis e linha de pescar, mas não é nada disso. O lado de fora do cooler está coberto de sujeira, no entanto, dentro está limpo, como se tivesse sido lavado. E, lá no fundo, dentro de um saco plástico transparente lacrado com fita vermelha, há um frasco de sangue, identificado como potencial RAX009, em uma etiqueta escrita à mão, numa letra que quase reconheço. A voz de Vel que surge entre as árvores, urgente e controlada. Fecho o cooler e jogo as folhas novamente sobre ele. O que quer que seja aquilo, acho que não era para eu ter visto. Está aí, chama Vel que outra vez. Então me levanto e ponho a sacola no ombro novamente. Aqui, falo, pegando meu gorro nos galhos e saindo do meio dos pés de abeto. Ela vem apressada pelas árvores, fazendo barulho com suas passadas frenéticas. Há sangue em sua bochecha, um rasgo no casaco, e o cabelo está soltando da trança. Em um segundo, está diante de mim, me pegando pelos ombros e me sacudindo. Que merda foi essa, Et? Questiona ela, e não é a senhora Velk de sempre, me dando um esporro por ter perdido o toque de recolher. É apenas mais uma garota deixada em frangalhos pela Tox, preocupada e cansada, era para você ter continuado. Desculpa, digo, eu só fiquei preocupada com você, eu estava com medo de ficar sozinha, essa é a verdade, mas não vou falar isso, e o Lince está morto, responde ela, mas, Et, te dei uma ordem. Da próxima vez, tem que seguir, ok. Concordo rapidamente com a cabeça. Farei isso. Ela olha por cima do meu ombro, com os olhos demorando-se nos abetos, e eu mudo um pouco de posição. Quero perguntar se ela sabe sobre o cooler, se sabe o que RAX009 significa, mas me lembro da forma como ela me olhou na doca. Da forma como sabemos de coisas sobre as quais não devemos falar. Será isso outro teste? Será que manter esse segredo faz parte do meu trabalho também? Velk franze a testa. Você está bem? Melhor prevenir do que remediar. Sim, respondo, forçando um sorriso. Vamos para casa. Nós voltamos para a estrada e seguimos rapidamente na direção da casa. Um começo de trilha aqui, um trecho aberto de grama ali, escombros espalhados como lápides. Pisco com força, sentindo a cegueira em meu olho direito. O suor está congelando com o passar do dia naquele fim de outono, e estou tremendo quando, enfim, nos aproximamos do portão, no final da tarde. Tinha me esquecido de como era ver o cume branco aparecer acima das árvores. Lá do terraço, na cobertura, as meninas da equipe das armas são duas silhuetas. Fico me perguntando o que pareço para elas. Há um coiote morto perto do portão, com moscas voando ao redor da cara ensanguentada. Julia e Carson estão esperando logo depois, sentadas com as costas na grade. Ambas se levantam quando nos aproximamos, dando a volta na carcaça. Velk destranca o portão, e nós entramos em fila, seguindo para a porta da frente da casa. Ponho minha sacola no chão, fazendo questão de desviar o olhar das meninas que se reúnem agitadas ao redor para conseguir espiar o que tem ali dentro. Lá está Beate, esperando no fim das escadas. E inclinando a cabeça e não falando nada. Cadê a Riz? Pergunto quando chego perto o bastante. Não a vi o dia inteiro, Beate se estica em minha direção. Quero me encostar nela, deixar que ela me abrace, mas não deveria deixar ninguém ver aquilo, tudo certo. Cansada, atrás de mim, ouço passos comedidos, e, quando me viro, é a diretora. A preocupação faz com que seu rosto pareça quase maternal. Você está bem? Pergunta ela. Eu faço que sim, ignorando a pressão crescente em meu peito. Estou bem, é só muito para absorver.
Por que não vai lá para cima? A diretora põe uma das mãos sobre meu ombro, com os dedos tremendo como se a Tox estivesse viva dentro deles. Um pouco de descanso vai fazer bem. Ela está certa, comenta Beate, vamos. Mas a comida, descansar é tudo o que quero, mas eu deveria esperar até as meninas pegarem suas partes, para depois ajudar a levar o que tiver sobrado para a despensa. É meu trabalho. Vel que aparece do meu lado e me afasta calmamente do grupo. Nós cuidamos disso, diz ela, vá dormir. Não tenho forças para discutir. Ok, levo minha mão até a faca Bowie para entregá-la de volta para ela, mas Vel que balança a cabeça. Você a mereceu, observa ela. Uma faca no cinto, como Julia, como Carson. Pelo visto, é oficial. Deixo Beate me conduzir escada acima e, depois de 1 ou 2 degraus, fecho o olho. Atrás de nós, posso ouvir as meninas disputando pela comida, se atracando, e penso no mar perto do cais, em tudo que jogamos fora. No chocolate que comi sem pensar nem por um segundo em todo mundo preso aqui. Finalmente, nosso quarto. Subo no beliche e me deito de lado. Beate senta na beirada do colchão, meu corpo curvando-se em torno do dela. Quer um pouco de água, talvez, indaga ela. Estou bem, mesmo. O que aconteceu lá fora, Et? E eu quero, como eu quero, porque, se alguém sabe o que dizer, é Beate. Mas engulo em seco e me encolho um pouco mais. Está tudo bem, escuto Velk dizer. Nada. Ela fica em silêncio por um momento, então se apoia em mim, com as saliências de sua segunda coluna pressionando com força meu quadril. As linhas do rosto de Beate estão iluminadas pelos últimos raios de sol. Nariz inclinado e um pescoço comprido tão familiares que eu poderia desenhar luz de olhos fechados, o cabelo castanho volumoso descendo por seus ombros. O meu costumava ser longo, como o dela, até Beate cortá-lo para mim durante a primavera do 9º ano. Estávamos as duas na varanda, ela calada e metódica, aparando as pontas para que ficasse na altura de meu maxilar. Ela ainda corta, a cada poucos meses, rasgando e desfiando as pontas com a lâmina cega de qualquer que seja a faca que ela conseguiu pegar emprestada com as meninas da equipe do barco. Eu a cutuco um pouco, e ela olha para baixo, me encarando. Você está bem? Pergunto. Esqueço, às vezes. Esqueço que ela é como todas nós. Mas ela apenas sorri com ternura. Durma um pouco. Estarei aqui. E eu fiz o que fiz, e vi o que vi, mas Beate está aqui, então adormeço como se fosse a coisa mais fácil do mundo.